Existe uma pergunta que os arqueólogos mais sérios do mundo evitam responder em público porque a resposta é devastadora. Uma pergunta simples, direta, quase ingênua. E a resposta muda completamente tudo o que você pensa que sabe sobre o passado da humanidade. A pergunta é esta: de tudo que já existiu, de todas as cidades, todos os impérios, todas as civilizações que floresceram e desapareceram neste planeta nos últimos 10.000 anos, quanto nós já descobrimos? Quanto nós realmente conhecemos? A resposta, calculada com rigor científico por uma das maiores especialistas do planeta, é a seguinte: 1/10%. Não 10%, não 1%, 1/10%. Apenas do delta do Nilo, apenas de uma região. Isso significa que 99,9% da história humana registrada no solo ainda está enterrada, ainda está esperando, ainda está lá debaixo dos nossos pés, completamente intocada. E hoje você vai entender como a tecnologia espacial está prestes a mudar isso para sempre. Vamos começar do começo. Vamos começar com uma definição que a maioria das pessoas nunca ouviu, mas que representa uma das revoluções científicas mais silenciosas e mais poderosas dos últimos 50 anos. Arqueologia espacial. Quando você ouve essas duas palavras juntas pela primeira vez, o cérebro tenta encaixar as peças de um jeito que não funciona. Você pensa em astronautas escavando a Lua. Você pensa em robôs em Marte, cavando em busca de artefatos de civilizações extraterrestres. Mas não é nada disso. Arqueologia espacial é o uso de ativos baseados no espaço para mapear sítios arqueológicos aqui na Terra. É usar satélites, é usar sensores remotos, é usar lasers disparados de aviões, é usar radares que penetram o solo, é usar bandas do espectro eletromagnético que o olho humano jamais poderia enxergar. Tudo isso para encontrar o que está enterrado, o que está escondido, o que está coberto pela areia do deserto, pela lama dos rios ou pela densa vegetação das florestas tropicais. E a NASA tem um programa específico chamado exatamente de Space Archaeology, que financia cientistas para fazer exatamente isso. Então, se a NASA usa esse nome, o nome é legítimo. Ponto final. Mas por que isso é necessário? Por que não simplesmente ir ao local e escavar? Por que gastar recursos astronômicos com satélites quando você pode contratar uma equipe de arqueólogos com pás e pincéis? Essa é uma dúvida legítima, e a resposta é absolutamente fascinante. Imagine que você é um arqueólogo. Você sabe, com base em registros históricos, que em algum ponto de uma região de 300 km² existe uma cidade antiga enterrada. Pode ser uma cidade egípcia de 4.000 anos. Pode ser uma cidade maia perdida na selva guatemalteca. Pode ser um assentamento viking no norte da Escócia. Você vai a campo com sua equipe e começa a caminhar. E caminhar. E caminhar. Você olha para o chão e vê areia, ou lama, ou folhas. Você não tem como saber o que está abaixo sem escavar. E escavar leva tempo, dinheiro, mão de obra especializada. Uma temporada de campo de 6 meses pode custar centenas de milhares de dólares e produzir descobertas em uma área do tamanho de uma quadra de basquete. Agora, imagine que antes de ir a campo, você passa 2 dias analisando imagens de satélite daquela região. Você usa diferentes bandas do espectro eletromagnético. Você aplica algoritmos de processamento de imagem. E, de repente, na tela do seu computador, aparecem padrões. Linhas que não deveriam existir, retângulos sutis sob a areia, variações de temperatura que indicam uma estrutura enterrada. Diferenças na saúde da vegetação que revelam onde, a 2 metros de profundidade, existe uma fundação de pedra perturbando o solo. Você identifica 10, 20, 50 potenciais sítios arqueológicos. Você vai a campo com um mapa. Você sabe exatamente onde ir. Você chega no ponto marcado e começa a escavar. Em vez de procurar por meses, você encontra em dias. Isso é arqueologia espacial. Isso é o que muda tudo. Agora vamos entrar na física disso, porque a física é onde a beleza real está escondida. Tudo começa com o espectro eletromagnético.
A luz que você enxerga com seus olhos, esse arco-íris de cores do violeta ao vermelho, representa uma fatia microscópica de toda a radiação eletromagnética que existe. Além do vermelho, existe o infravermelho próximo, o infravermelho médio, o infravermelho distante, o infravermelho térmico. Antes do violeta existe o ultravioleta, os raios X, os raios gama. E do outro lado do infravermelho existem as micro-ondas e as ondas de rádio. Cada uma dessas faixas do espectro interage com a matéria de uma forma diferente. E essa diferença é o que os arqueólogos exploram. Vamos começar com o infravermelho próximo. Essa é a faixa do espectro logo além do vermelho visível. E ela tem uma propriedade extraordinária. É a melhor faixa para mapear diferenças na vegetação e na saúde das plantas. Por quê? Porque as folhas das plantas refletem o infravermelho próximo de acordo com sua saúde. Plantas saudáveis refletem muito infravermelho próximo. Plantas estressadas, doentes ou com raízes perturbadas refletem menos. Então, quando você olha para uma imagem de satélite no infravermelho próximo e vê um padrão de vegetação ligeiramente diferente do resto, um retângulo de plantas um pouco menos saudáveis, uma linha de vegetação com resposta espectral diferente, isso pode indicar que embaixo daquelas plantas existe uma estrutura, uma parede de pedra que perturba o crescimento das raízes, uma fundação de tijolos de adobe que retém umidade de forma diferente do solo ao redor, uma vala de drenagem de 2000 anos atrás que ainda afeta a composição do solo hoje. Isso pode parecer especulativo, mas não é. Já foi comprovado centenas de vezes. Em um caso específico e fascinante, uma arqueóloga estava analisando dados de satélite de uma pequena ilha chamada Papa Westray, na Escócia. Papa Westray é um lugar remoto no norte extremo da Escócia, parte das Ilhas Orkney, um lugar que os vikings conheciam e habitavam. E nos dados de infravermelho próximo, apareceu uma assinatura muito forte de vegetação extremamente saudável no quintal de uma casa particular. Muito saudável. Suspeita de saudável. O tipo de assinatura que você normalmente associa a um cano de água enterrado ou a um cano de gás que vaza nutrientes no solo. A arqueóloga responsável pela análise disse para sua equipe: "Isso é moderno, é infraestrutura contemporânea. Não vale a pena investigar." Mas a equipe local, arqueólogos escoceses colaboradores do projeto, insistiu. A moradora da casa tinha encontrado objetos vikings em seu jardim durante anos. Décadas. Ela sabia que havia algo ali. A equipe insistiu. A arqueóloga cedeu. E quando chegaram ao local e começaram a escavar, descobriram um salão viking de proporções monumentais. Uma estrutura habitada por centenas de anos. Uma estrutura que serviu à realeza. Um lugar onde um rei pode ter estado. Não um cano de gás. Um palácio viking. A assinatura de vegetação super saudável foi causada pela decomposição de matéria orgânica milenar, pelos restos de refeições de guerreiros e reis, pelo humus acumulado de séculos de vida humana pressionando contra a superfície do século 21. A ciência havia identificado o lugar. A teimosia humana o havia confirmado. E a história havia sido reescrita. Agora vamos falar sobre lidar, porque o lidar é onde a tecnologia espacial se torna algo saído de um filme de ficção científica. LiDAR é um acrônimo do inglês que significa Light Detection and Ranging, detecção e alcance por luz. A ideia é conceitualmente simples, mas tecnicamente extraordinária. Um sensor é montado em um helicóptero, um avião ou um drone. Esse sensor dispara pulsos de laser em direção ao solo. Milhões de pulsos por segundo. Centenas de milhões ao longo de um voo. Cada pulso de laser desce, atinge uma superfície e parte da energia reflete de volta para o sensor. O sistema mede o tempo que leva para cada pulso ir e voltar. Usando a velocidade da luz, que é uma constante conhecida com precisão extraordinária, o sistema calcula a distância exata entre o sensor e o ponto que o laser atingiu. Agora, pense em uma floresta densa. Uma floresta tropical com dossel fechado, camadas e mais camadas de vegetação, com árvores de 40 metros de altura, formando um teto tão denso
que o solo abaixo vive em penumbra permanente. Quando você está em terra caminhando nessa floresta, você não consegue ver a topografia. Você não consegue distinguir uma colina artificial de uma natural. Você não consegue ver se aquele morro suave à sua frente é formação geológica ou pirâmide coberta de vegetação. Mas quando o lidar passa acima, milhões de pulsos de laser descem. A maioria atinge o topo do dossel e reflete de volta. Mas alguns centenas de milhares passam pelos buracos entre as folhas, chegam a uma camada intermediária, mais alguns passam. E alguns, uma fração menor, chegam ao chão. A fração que chega ao chão é suficiente, porque com resolução suficiente, com 5 a 12 pontos por metro quadrado de solo, o sistema consegue reconstruir a topografia com precisão centimétrica. E então o software entra em ação. O processamento de dados permite que você separe matematicamente todos os pontos que estão acima do chão de todos os pontos que estão no chão. Você remove o dossel. Você remove a vegetação de subbosque. Você remove as raízes expostas e os troncos caídos. E você fica com o que os geógrafos chamam de modelo de terreno nu ou modelo digital de elevação. O solo puro. E se sobre esse solo existe uma pirâmide coberta de vegetação, ela aparece. Se existem canais de irrigação de 1000 anos atrás, eles aparecem. Se existem terraços agrícolas que não são usados há séculos, eles aparecem. Tudo aparece. Num estudo publicado na revista Science, uma das publicações científicas mais prestigiosas do mundo, pesquisadores da Universidade de Tulane usaram LIDAR em uma região do México e encontraram 880 mil estruturas e características previamente desconhecidas. 880 mil. Não 8. Não 80. 880 mil. Isso reescreveu completamente nossa compreensão do tamanho e da complexidade da civilização maia. Não eram pequenas cidades-estado isoladas. Era uma rede urbana densa, interconectada com estradas, mercados, canais, campos agrícolas, bairros residenciais, que cobria uma área do tamanho de vários estados brasileiros. Tudo isso estava lá. Tudo isso estava escondido sob a floresta. E LIDAR o revelou em dias. Em Angkor Wat, no Camboja, uma das maiores maravilhas arqueológicas do mundo, pensava-se durante décadas que o complexo principal do templo era o centro de uma cidade relativamente modesta. Os arqueólogos que caminhavam pelo local via solo viam o templo principal. Viam alguns templos menores, viam os lagos artificiais. Mas quando o LIDAR sobrevoou a região, revelou que Angkor era o centro de uma metrópole colossal. A maior cidade pré-industrial da história humana, com uma área maior que a cidade de São Paulo moderna, com uma rede de canais hidráulicos de engenharia sofisticadíssima que cobria centenas de quilômetros quadrados, tudo escondido pela floresta, tudo revelado pelo LIDAR. O que pensávamos ser uma cidade, na verdade, era um império urbano. Mas o LIDAR não penetra o solo. O LIDAR mapeia superfícies. E muitos dos tesouros arqueológicos mais importantes do mundo estão enterrados a metros de profundidade. Então, como você vê o que está embaixo? Para isso, existem duas outras tecnologias fundamentais. A primeira é o radar de penetração de solo, ou radar de abertura sintética. Radar é a tecnologia por trás dos radares de velocidade que a polícia usa nas estradas. Ondas de rádio são emitidas, atingem um objeto e refletem de volta. Mas ondas de rádio têm um comprimento de onda muito maior do que a luz visível. E comprimentos de onda maiores penetram materiais que bloqueiam a luz. Em condições secas, como no deserto do Saara ou no deserto do Atacama, o radar pode penetrar alguns metros de areia árida e revelar estruturas enterradas. Não muitos metros, não 20 metros, talvez 2, talvez 3, talvez 5, em condições ideais. Mas 2 metros podem ser suficientes para revelar a fundação de um templo, o topo de uma câmara funerária, o leito de um rio extinto. E rios extintos são extraordinariamente importantes em arqueologia. Por quê? Porque as civilizações antigas se estabeleceram perto da água. Sempre, sem exceção. Rios são vida. Rios são irrigação,
são peixe, são transporte, são comércio. Mas os rios se movem. Ao longo de milênios, os rios mudam de curso. O Nilo de hoje não é exatamente o Nilo de 3.000 anos atrás. O rio Indo de hoje não é o mesmo de 4.000 anos atrás. Mas os leitos dos rios antigos deixam marcas no subsolo, sedimentos específicos, composição química diferente. E o radar pode encontrá-los. E onde o rio antigo estava, a civilização antiga estava. O radar se torna um mapa do tempo. A segunda tecnologia para ver abaixo do solo é o infravermelho térmico. E essa é talvez a mais poeticamente bela de todas. O infravermelho térmico mede diferenças de temperatura. Não as grandes diferenças que você sente quando coloca a mão em uma frigideira quente. Diferenças sutilíssimas, frações de grau. Mas frações de grau podem ser suficientes para revelar o que está enterrado. Porque diferentes materiais têm diferentes capacidades de absorver e liberar calor. Uma pedra maciça absorve calor do sol durante o dia e o libera lentamente durante a noite. Uma câmara de ar vazia, uma tumba, um espaço oco, tem uma assinatura térmica completamente diferente do solo ao redor. No momento em que o sol se põe e o ambiente começa a esfriar, as diferenças de temperatura entre uma pedra sólida e um espaço vazio se tornam detectáveis por sensores infravermelhos sensíveis o suficiente. Isso significa que uma pirâmide com câmaras internas, câmaras que ninguém visitou em milênios, câmaras que contêm sarcófagos e tesouros e segredos de civilizações extintas, essas câmaras respiram termicamente de forma ligeiramente diferente do restante da estrutura. E um satélite com sensor infravermelho térmico, sobrevoando às 3 da manhã quando o contraste térmico é máximo, pode detectar essa diferença. Pode marcar no mapa. Aqui tem algo. Aqui tem um vazio. Aqui tem uma câmara não descoberta. Agora vamos ao Egito. Porque o Egito é onde a arqueologia espacial encontra sua aplicação mais dramática, mais carregada de história, mais densa de significado. O Egito fascinata a humanidade há milênios. As pirâmides foram maravilhas do mundo antigo, quando o mundo antigo existia. Heródoto, o pai da história, escreveu sobre elas no século V a.C., com assombro genuíno. E desde então, gerações de arqueólogos, aventureiros, imperadores e turistas passaram pela planície de Gizé e olharam para aquelas estruturas e sentiram exatamente o que Heródoto sentiu. Mas aqui está a questão que precisa ser respondida com rigor. O Egito não foi uma civilização descoberta. O Egito nunca foi perdido. Não é Pompeia, que foi literalmente enterrada por uma erupção vulcânica em 79 d.C. e redescoberta 18 séculos depois. O Egito esteve sempre lá. Os faraós construíram sobre os faraós anteriores. Os gregos construíram sobre os faraós. Os romanos construíram sobre os gregos. Os árabes medievais construíram sobre os romanos. As cidades egípcias modernas foram construídas sobre as cidades medievais, que foram construídas sobre as cidades romanas, que foram construídas sobre as cidades dos faraós. Então, o que resta para descobrir? A resposta requer que você entenda a escala temporal do Egito Antigo com uma precisão que a maioria das pessoas não tem. A civilização egípcia, em seu apogeu, durou aproximadamente 3.000 anos. 3.000 anos. Para comparação, o Brasil como nação independente existe há 200 anos. A Europa cristã existe há 2.000 anos. A civilização romana durou talvez 1.000 anos contando do começo ao fim. O Egito durou 3.000 anos. E nesse período, o Vale do Nilo sustentou uma população que variou, mas que em certas épocas chegou a 2 ou 3 milhões de pessoas. 2 a 3 milhões de pessoas, com suas casas, suas cidades, seus templos, seus mercados, suas tumbas, suas estradas, seus canais de irrigação. Por 3.000 anos. Ao mesmo tempo, o Nilo é um rio que deposita silt. Todo ano, as cheias do Nilo trazem sedimento das montanhas da Etiópia e o depositam no delta e no vale. Ao longo de 3.000 anos, esse processo ergue o nível do solo metro por metro. As estruturas mais antigas estão enterradas mais fundo.
As estruturas medievais estão perto da superfície, e as cidades modernas estão construídas em cima de tudo isso. Embaixo das ruas do Cairo moderno, existem ruas romanas. Embaixo das ruas romanas, existem ruas da época dos Ptolomeus. Embaixo das ruas ptolomaicas, existem ruas do Novo Reino, das dinastias 19 e 20, a época de Ramsés. Embaixo disso existem ruas do Médio Reino. Embaixo disso, existem ruas do Antigo Reino, a época das pirâmides. É uma estratigrafia, uma pilha de civilizações que vai descendo em direção ao passado quanto mais você escava. E quando a arqueóloga especialista em sensoriamento remoto calculou, usando todos os dados de satélite que havia coletado durante seu doutorado na Universidade de Cambridge, somando todas as áreas escavadas com todos os sítios conhecidos no delta do Nilo, chegou a uma conclusão assombrosa. Havíamos escavado 1/10%. Em mais de 200 anos de arqueologia moderna e sistemática no Egito. 1/10%. Isso não é uma crítica à arqueologia egípcia. É uma medida da profundidade e da escala do que existe. A humanidade escavou com dedicação, com rigor, com recursos imensos por gerações, e chegou a 1/10%. É ao mesmo tempo o maior argumento possível para continuar escavando e a prova mais clara de que precisamos de ferramentas melhores do que pás e pincéis. E agora vamos falar sobre os alienígenas, porque precisamos falar sobre os alienígenas, não porque alienígenas construíram as pirâmides, eles não construíram, mas porque a persistência dessa crença nos diz algo profundo sobre a psicologia humana, sobre como processamos realizações extraordinárias, sobre o que acontece quando nossa imaginação não consegue conter a realidade. Existe um argumento que parece convincente na superfície. Como seres humanos de 5.000 anos atrás, sem maquinário, sem computadores, sem ferramentas de aço, sem guindastes, sem caminhões, poderiam construir a grande pirâmide de Gizé, uma estrutura de 2.300.000 blocos de pedra calcária e granito, com pesos individuais de 2 a 80 toneladas, com precisão de alinhamento astronômico que seria difícil de replicar hoje, com engenharia interna de uma complexidade que ainda intriga engenheiros modernos. Como é humanamente possível? E aqui está a resposta. É possível porque não aconteceu de repente. Não chegou alguém, sejam humanos ou alienígenas, com um plano completo e construiu tudo em 10 anos. A Grande Pirâmide de Gizé foi o produto de uma progressão de 500 anos de experiência acumulada, de fracassos instruídos, de inovações incrementais, de uma civilização inteira dedicando sua inteligência coletiva a um problema específico ao longo de gerações. Vamos traçar essa progressão porque ela é fascinante do ponto de vista de história da tecnologia. No começo, os egípcios colocavam os mortos diretamente no chão do deserto. Simples, funcional. Mas cachorros selvagens desenterram os corpos. Então começaram a colocar pedras em cima dos túmulos para protegê-los. Não são alienígenas. É lógica animal pura. Cachorros escavam. Pedras pesadas evitam que cachorros escavem. Isso aconteceu em toda a civilização humana em toda parte do mundo. Mas então a estratificação social entra em jogo. Os líderes, os reis, os sacerdotes, os guerreiros de elite, eles merecem mais do que uma pilha de pedras. Suas câmaras funerárias ficam maiores. Os objetos enterrados com eles ficam mais elaborados. As pedras sobre seus túmulos ficam mais organizadas, mais estruturadas. Por gerações, por séculos, a arte da construção funerária evolui. Mastabas, as estruturas retangulares de pedra que precedem as pirâmides, ficam mais sofisticadas. As técnicas de corte, transporte e colocação de pedra ficam mais refinadas. E então, por volta de 2.700 anos antes de Cristo, surge Imhotep, um arquiteto, um gênio, um ser humano de carne e osso, não um alienígena. Imhotep foi o arquiteto do faraó Djoser, e foi ele quem teve a ideia que mudou tudo. Pegou uma mastaba grande e colocou uma mastaba menor em cima, e uma menor ainda em cima dessa, e outra, e mais uma. 6 degraus, 6 camadas. A pirâmide escalonada de Saqqara, 32 metros de altura.
o maior edifício que o mundo havia visto até aquele momento. Construída com técnicas que eram a extensão natural de 300 anos de evolução arquitetônica. Construída por humanos egípcios, dirigida por um gênio humano egípcio. Depois de Imhotep, a progressão continua. A pirâmide Meidum tenta ser a primeira pirâmide de lados lisos e colapsa, ensinando lições fundamentais sobre estrutura e ângulo. A pirâmide quebrada de Dashur começa com um ângulo muito íngreme, ameaça colapsar durante a construção, e os engenheiros mudam o ângulo no meio do caminho, criando a forma característica que dá nome à estrutura. Esse erro, esse ajuste de engenharia em tempo real, é também documentação histórica de humanos aprendendo. Alienígenas não cometeriam esse tipo de erro. Engenheiros humanos aprendendo, testando, adaptando, cometem exatamente esse tipo de erro. E finalmente, com o faraó Khafre e Quéops, chegamos à Grande Pirâmide. O produto de 500 anos de aprendizado. Uma estrutura extraordinária construída por uma civilização extraordinária que era muito mais sofisticada do que nossa imaginação popular consegue acomodar. A narrativa dos alienígenas existe não porque a evidência suporte os alienígenas, mas porque nossa cultura popular não consegue aceitar que humanos comuns, sem nossa tecnologia moderna, poderiam ser tão brilhantes, tão organizados, tão capazes. É um limite da nossa imaginação, não um limite do que humanos podem fazer. E há um elemento a mais dessa narrativa que merece atenção direta. É significativo que a teoria dos alienígenas se aplique seletivamente. As pirâmides egípcias, alienígenas. As pirâmides maias, alienígenas. O grande Zimbábue, alienígenas. As estruturas de Stonehenge. Bem, talvez não alienígenas, talvez druidas. As catedrais medievais europeias, humanos, certamente. O Partenon grego, humanos, claramente. Essa seletividade revela o preconceito embutido na teoria. As realizações de civilizações africanas, americanas e asiáticas precisam de explicação sobrenatural. As realizações europeias, não. Isso não é arqueologia. Isso é racismo vestido de mistério cósmico. Voltemos à ciência. Vamos falar sobre como esses dados de satélite são processados, porque o processamento é quase tão fascinante quanto a coleta. Quando um satélite de sensoriamento remoto passa sobre uma região, ele coletata não uma imagem, mas múltiplas imagens em diferentes bandas do espectro eletromagnético simultaneamente. O satélite Landsat da NASA, por exemplo, coleta dados em 11 bandas espectrais diferentes. O satélite WorldView 3 coleta em 16 bandas. Cada banda captura um aspecto diferente da superfície terrestre. O azul, o verde, o vermelho formam o que seria uma imagem de cor verdadeira, o que você veria com seus olhos. Mas as bandas de infravermelho próximo, infravermelho de onda curta, infravermelho de onda média, cada uma delas revela algo diferente. Os arqueólogos usam técnicas chamadas composições de bandas, onde combinam diferentes bandas espectrais para criar imagens que realçam o que querem encontrar. Uma composição que usa infravermelho próximo no canal vermelho, infravermelho de onda curta no canal verde e infravermelho médio no canal azul pode revelar variações de umidade do solo que seriam completamente invisíveis em uma imagem de cor verdadeira. E variações de umidade do solo podem indicar onde, a 1 metro de profundidade, existe uma fundação de tijolos de adobe que retém água diferentemente do solo ao redor. Mas não é só composição manual de bandas. Os algoritmos modernos de aprendizado de máquina, o que popularmente chamamos de inteligência artificial, estão sendo treinados para identificar automaticamente padrões arqueológicos em imagens de satélite. Um algoritmo treinado com imagens de sítios arqueológicos conhecidos aprende quais padrões espectrais, texturais e morfológicos caracterizam esses sítios. E então procura esses padrões em áreas não mapeadas. É como ter um arqueólogo experiente olhando para cada pixel de cada imagem de satélite disponível, simultaneamente, sem cansaço, sem viés, sem expectativas prévias. Esses sistemas já identificaram candidatos a sítios arqueológicos
em regiões que nunca foram sistematicamente exploradas por arqueólogos humanos. E chegamos à questão da democratização, porque um dos desenvolvimentos mais radicais dos últimos 20 anos é o acesso público a dados de sensoriamento remoto. O Google Earth está no celular de qualquer pessoa com conexão à internet. As imagens do Landsat, cobrindo o planeta inteiro com revisita de 16 dias desde 1972, estão disponíveis gratuitamente para download no site da NASA. Imagens de alta resolução comerciais, que no início dos anos 2000 custavam $10.000 por cena, hoje custam algumas centenas de dólares para uma área de interesse. E em muitos casos, para áreas já processadas, estão acessíveis de forma ainda mais barata ou gratuita. Isso criou uma categoria nova de participantes no processo arqueológico: os arqueólogos cidadãos, pessoas sem treinamento formal, mas com curiosidade genuína, com tempo disponível, com olhos frescos não condicionados por décadas de treino acadêmico, olhando para imagens de satélite em busca de padrões anômalos. E às vezes eles encontram coisas que especialistas perderam. É aqui que entra um projeto chamado Global Explorer, uma plataforma online de ciência cidadã desenvolvida especificamente para canalizar e estruturar essa energia. O projeto começou com dados do Peru, com a aprovação formal do Ministério da Cultura peruano e em colaboração com arqueólogos peruanos locais. Voluntários de todo o mundo receberam acesso a imagens de satélite de regiões ao redor das linhas de Nazca e de outros sítios peruanos, e foram instruídos a identificar o que parecia ser estruturas ou modificações antrópicas do terreno. Não pirâmides óbvias, não tesouros brilhando sob a luz do sol, sutilezas, padrões que diferem levemente do ambiente ao redor. O resultado foi assombroso. A multidão gerou quase 30.000 marcações de potenciais características antrópicas. Depois de filtragem e análise por especialistas, mais de 800 dessas marcações foram determinadas como sendo descobertas genuinamente significativas e previamente desconhecidas. Assentamentos, estruturas de superfície, potenciais tumbas. E quando esses dados foram passados para arqueólogos de campo na região de Nazca, eles encontraram novos geóglifos de Nazca, os famosos desenhos gigantes no solo que ninguém havia catalogado antes. A multidão global encontrou geóglifos de Nazca. O poder disso é difícil de exagerar. Mas a democratização tem um lado sombrio que precisa ser discutido honestamente. O fácil acesso à tecnologia de mapeamento não cria arqueólogos, cria pessoas com mapas. E pessoas com mapas sem treinamento arqueológico podem causar danos irreversíveis. Não necessariamente com más intenções, às vezes com as melhores intenções do mundo. O problema é que a arqueologia é uma ciência destrutiva por natureza. Quando você escava, você destrói o contexto. Um artefato retirado do solo sem registro meticuloso do seu contexto, sem documentação de sua posição exata, de sua relação com outros artefatos ao redor, com as camadas estratigráficas acima e abaixo, perde 90% de seu valor científico. É como arrancar uma página de um livro, queimar o livro, e depois tentar entender a história com base na página arrancada. E depois há o problema ainda mais sério do saque. Os dados de satélite que revelam sítios arqueológicos para arqueólogos legítimos também revelam sítios arqueológicos para saqueadores, e o saque arqueológico é um problema global de escala catastrófica. Em zonas de conflito como o Iraque, a Síria, o Afeganistão, o Iêmen, sítios arqueológicos milenares foram sistematicamente saqueados durante guerras, com os objetos sendo vendidos no mercado negro internacional de antiguidades para colecionadores privados em todo o mundo. Estima-se que para cada objeto que aparece em um museu com procedência questionável, dezenas foram destruídos no processo de extração ilegal. Aqui, novamente, a tecnologia espacial pode ajudar. As mesmas imagens de satélite que revelam novos sítios podem ser usadas para monitorar sítios conhecidos. Comparando imagens ao longo do tempo, é possível detectar a aparição de crateras de escavação ilegal em sítios que deveriam estar intocados. Projetos como o Açor Cultural Heritage Initiatives usaram análise de imagens de satélite
para documentar o saque sistemático de sítios iraquianos durante o auge do Estado Islâmico, criando um registro histórico e legal do crime que pode ser usado em futuras ações judiciais. Agora vamos dar um passo muito maior. Vamos sair da Terra completamente, porque a arqueologia espacial, até agora, usou o espaço como plataforma de observação da Terra. Mas existe uma fronteira seguinte que está apenas começando a ser explorada. O que acontece quando viramos o processo? O que acontece quando usamos as ferramentas e a metodologia da arqueologia não para olhar para a Terra a partir do espaço, mas para olhar para outros corpos celestes como se fossem sítios arqueológicos? A Lua está mapeada com extraordinária resolução. A Lunar Reconnaissance Orbiter Camera produziu imagens com resolução de 50 centímetros por pixel de praticamente toda a superfície lunar. 50 centímetros significa que você consegue ver objetos do tamanho de uma cadeira. E, de fato, você consegue ver os rovers lunares das missões Apollo, as bases dos módulos de descida que foram deixadas para trás, as trilhas nas pegadas dos astronautas que, em ausência de erosão, clima ou atividade tectônica, estão ali intactas, exatamente como foram deixadas em julho de 1969. Exatamente, sem nenhuma degradação. A humanidade deixou um registro arqueológico na Lua e ele está ali, perfeitamente preservado, esperando ser estudado por gerações futuras. Mas isso abre uma possibilidade ainda mais vertiginosa. Nós sabemos que meteoritos viajam entre planetas. Temos meteoritos de Marte aqui na Terra. Encontramos dezenas deles na Antártida e em outras localizações. Isso prova que impactos de asteroides suficientemente poderosos podem ejetar fragmentos de rocha de um planeta com velocidade suficiente para escapar da gravidade e eventualmente cair em outro planeta. Se meteoritos de Marte chegam à Terra, então meteoritos da Terra chegam à Lua. Isso é fisicamente inevitável. A Lua foi bombardeada por impactos gigantescos ao longo de seus 4 bilhões de anos. Esses impactos ejetaram material lunar que caiu na Terra, e vice-versa. Impactos na Terra ejetaram material terrestre que caiu na Lua. E aqui está o pensamento que é simultaneamente óbvio e alucinante. A Terra tem vida há quase 4 bilhões de anos. Durante os últimos 500 milhões de anos, a vida complexa floresceu, diversificou e deixou registros fósseis em rochas. Se fragmentos de rocha terrestre foram ejetados para a Lua ao longo desses bilhões de anos, e se alguns desses fragmentos continham fósseis, e se esses fragmentos chegaram à Lua e se depositaram em sua superfície, então a Lua pode conter registros fósseis da vida terrestre antiga. E a Lua não tem erosão, não tem clima, não tem atividade geológica que destruiria esses fósseis. O que chegou à Lua há 1 bilhão de anos está lá hoje, exatamente como chegou, possivelmente. Dependendo de quantos meteoritos subsequentes destroçaram essa área específica, mas possivelmente. Isso significa que a Lua pode ser um arquivo de fósseis terráqueos mais completo do que qualquer coisa que temos aqui na Terra, onde a erosão e a tectônica de placas continuamente destroem o registro geológico antigo. É uma ideia que está apenas começando a ser levada a sério, mas a física é irrefutável. A Lua é um arquivo. E as técnicas de sensoriamento remoto, a assinatura espectral de diferentes composições minerais, podem potencialmente identificar a localização de meteoritos terrestres na superfície lunar. Rochas de origem terrestre teriam uma composição química ligeiramente diferente da rocha lunar nativa. Um espectrômetro orbital suficientemente sensível poderia, em teoria, fazer esse mapeamento. Mas as implicações vão ainda mais longe, porque não estamos apenas falando da Lua. Estamos falando de qualquer planeta ou Lua com um registro geológico antigo. Estamos falando de Marte, que teve água líquida na superfície há 3 a 4 bilhões de anos, num período em que a vida estava florescendo na Terra primitiva. Se houve transferência de material biológico entre a Terra e Marte, nesse período de impactos intensos no Sistema Solar Jovem, há registros que podem ter sido preservados em Marte. O Mars Reconnaissance Orbiter, o Mars Global Surveyor,
Os rovers Spirit, Opportunity, Curiosity e Perseverance, eles estão fazendo arqueologia planetária. Não com pincéis e pás, mas com espectrômetros, com câmeras de alta resolução, com detectores de vida química. E aqui a arqueologia e a astrobiologia convergem de uma forma que é quase espiritual na sua beleza conceitual. O arqueólogo olha para o passado humano registrado no solo. O astrobiólogo olha para o passado biológico registrado nas rochas dos planetas. As ferramentas são as mesmas: sensoriamento remoto, análise espectral, mapeamento de anomalias, ground truthing quando possível. A metodologia é a mesma: ir do conhecido ao desconhecido, usar padrões conhecidos para identificar o que é desconhecido, formular hipóteses e testá-las com dados. E existe uma dimensão ainda mais filosófica nessa convergência. Se algum dia encontrarmos evidências de vida passada em outro planeta, como interpretamos isso? Como reconstruímos uma civilização a partir de fragmentos? Como distinguimos atividade biológica de atividade geológica em registros muito antigos? Como datamos e contextualizamos? Essas são questões arqueológicas. São exatamente as questões que os arqueólogos terrestres enfrentam todos os dias. Uma civilização que existiu em outro planeta e depois desapareceu, fosse por catástrofe ambiental, por algum outro motivo que não conseguimos imaginar, essa civilização deixaria vestígios. E esses vestígios precisariam de interpretação arqueológica. Precisariam de alguém capaz de distinguir o que é artifício do que é natural, o que é estrutura intencional do que é formação geológica aleatória. Então, a arqueologia não é apenas a ciência do passado humano. É potencialmente a ciência do passado de qualquer civilização, em qualquer lugar. E essa realização dá à arqueologia uma dimensão cósmica que vai muito além de escavar tumbas e catalogar cerâmicas. Voltemos à Terra, porque há ainda muito mais para explorar aqui. Quero falar sobre as cidades em camadas, esse fenômeno que Chuck Nice, no Star Talk, chamou de palimpsestos das cidades sobrepostas, merece uma exploração mais detalhada porque revela algo fundamental sobre a natureza humana. As melhores localizações para a habitação humana têm certas características constantes ao longo do tempo: acesso à água fresca, terreno defensável, solo fértil, posição comercial privilegiada, clima temperado. E por que essas características são constantes? As mesmas localizações que eram atraentes 10.000 anos atrás são atraentes hoje. O que significa que as cidades modernas são construídas sobre as cidades medievais, que são construídas sobre as cidades romanas, que são construídas sobre as cidades da Idade do Bronze. Istambul é o exemplo mais dramático. Construída sobre Constantinopla, que foi construída sobre Bizâncio, que foi construída sobre assentamentos ainda mais antigos. Cada camada usando os materiais da camada anterior, cada geração vivendo em cima dos mortos da geração anterior, cada civilização construindo sobre os fundamentos literais e metafóricos do que veio antes. Quando os engenheiros do metrô de Istambul começaram a escavar, encontraram o porto de Teodósios, o maior porto do Mediterrâneo medieval. Encontraram navios que afundaram há 1.500 anos, preservados pelo lodo anaeróbico, com suas cargas intactas. A cidade moderna parou por anos, enquanto os arqueólogos trabalhavam para documentar o que os engenheiros haviam revelado acidentalmente. Atenas é outro exemplo. As Olimpíadas de 2004 quase não aconteceram no prazo, porque cada vez que as pás escavavam para construir a infraestrutura olímpica, encontravam camadas arqueológicas que precisavam ser documentadas antes que a construção pudesse prosseguir. Grécia Antiga, Grécia Romana, Bizâncio, Grécia Otomana, Grécia Moderna, tudo empilhado, tudo interligado, tudo precisando de cuidado. No Cairo, abaixo dos arranha-céus modernos, abaixo das mesquitas medievais, abaixo dos bairros romanos de Fustat, existe o Cairo da época dos faraós. Não exatamente onde o Cairo moderno está, porque o Cairo se expandiu para além dos limites das cidades antigas. Mas nas bordas da cidade, nas áreas onde a construção moderna ainda não chegou, as camadas estão lá, esperando.
E aqui está a razão pela qual os cortes de financiamento à arqueologia são uma tragédia que vai muito além do interesse acadêmico. A construção moderna avança, as cidades crescem, as estradas são construídas, os prédios são erguidos, e cada vez que uma construção moderna avança sem supervisão arqueológica, camadas do registro histórico são destruídas para sempre. Um piso romano que poderia ter respondido perguntas sobre comércio, sobre migração, sobre vida cotidiana, sobre doenças, sobre alimentação, sobre família, sobre tecnologia de 2000 anos atrás. Esse piso é destruído pela retroescavadeira antes que alguém possa documentá-lo. E uma vez destruído, está destruído para sempre. Não há como desfazer. Não há versão 2. A história não tem backup. Por isso, a democratização da tecnologia de sensoriamento remoto é tão urgente e tão importante. Não apenas para fazer descobertas novas, mas para criar um inventário do que existe antes que seja destruído. Se você sabe que embaixo de uma determinada quadra existe um sítio arqueológico de alto valor antes de a construção começar, você pode exigir uma escavação de resgate. Você pode salvar o que existe. Mas se você só descobre depois que as fundações foram escavadas, é tarde demais. Agora quero falar sobre algo que raramente é mencionado quando se discute arqueologia espacial: a questão da preservação cultural no presente. Porque a arqueologia não é apenas sobre o passado. É sobre o que o passado significa para o presente. É sobre identidade, sobre pertencimento, sobre a continuidade que conecta as pessoas de hoje com os que viveram antes. E essa continuidade está ameaçada não apenas pela construção, não apenas pelo saque, mas por algo mais sutil e igualmente destrutivo: o apagamento cultural deliberado. Quando o Estado Islâmico destruiu os templos de Palmira, na Síria, quando explodiu estátuas do Museu de Mossul, quando queimou bibliotecas no Iraque, estava fazendo exatamente o que os impérios coloniais fizeram por séculos, destruindo a memória de um povo para destruir sua identidade. Uma população sem passado visível é mais fácil de controlar, mais fácil de convencer de que nunca existiu antes da narrativa que você quer impor. A destruição do patrimônio arqueológico não é um crime cultural abstrato, é uma arma de guerra cultural. E monitorar esses sítios com satélites, documentar o que existe antes que seja destruído, é um ato de resistência. A tecnologia de sensoriamento remoto foi usada para documentar sítios sírios antes, durante e depois do conflito. Criar um registro que permite, quando a paz eventualmente chegar, a reconstrução e a restauração informadas por dados precisos de como o sítio era antes da destruição. Não perfeitamente, nunca completamente, mas melhor do que nada. E isso nos traz ao que talvez seja o insight mais profundo que a arqueologia como disciplina oferece. Um insight que foi articulado com precisão no programa Star Talk durante uma conversa sobre o que conecta todas as civilizações que já foram mapeadas, todas as culturas escavadas, todos os povos cujos vestígios emergem do solo depois de séculos ou milênios. A continuidade, não a continuidade das estruturas. As estruturas caem, não a continuidade dos impérios. Os impérios se fragmentam, não a continuidade das línguas. As línguas evoluem até se tornarem irreconhecíveis, mas a continuidade das pessoas. O fato de que onde havia vida há 10.000 anos há vida hoje, que as cidades que eram ótimas para se viver antes continuam sendo ótimas para se viver, que os humanos constroem sobre o que os humanos construíram, que há um fio contínuo de presença, de adaptação, de persistência que atravessa todas as catástrofes, todas as guerras, todas as pandemias, todas as mudanças climáticas que pontuaram a história humana. As civilizações colapsam. As culturas se transformam além do reconhecimento. As línguas morrem. Os deuses são substituídos por outros deuses. Mas os humanos persistem. Os humanos encontram uma maneira. E isso, que é o que a arqueologia espacial revela quando mapeamos a distribuição de assentamentos humanos ao longo de milênios, essa persistência obstinada, teimosa, criativa, adaptativa da presença humana
é a mensagem mais poderosa que o registro arqueológico contém, porque vivemos em um momento em que existem razões legítimas para preocupação sobre o futuro. As mudanças climáticas ameaçam padrões de chuva e temperatura, dos quais civilizações inteiras dependem. A acidificação dos oceanos ameaça cadeias alimentares que sustentam bilhões de pessoas. A polarização política ameaça as instituições que permitem a cooperação em escala necessária para resolver problemas globais. O surgimento de autoritarismos ameaça as liberdades que permitem a ciência, a arte e a inovação florescerem. Mas o registro arqueológico diz: os humanos já enfrentaram tudo isso antes. Não exatamente isso, não com esses parâmetros específicos, mas secas devastadoras colapsaram o Império Acádio por volta de 2200 a.C. A pequena idade do gelo europeia dos séculos XIV ao XIX transformou padrões agrícolas e teve papel nas revoltas sociais que redefiniram a Europa. O colapso da Idade do Bronze por volta de 1200 a.C. foi uma das maiores crises sistêmicas da história, com queda simultânea de civilizações no Mediterrâneo Oriental e no Oriente Médio. E em cada caso, após o colapso, veio a reorganização. Diferente, perturbada, às vezes traumatizante para as gerações que viveram a transição, mas persistente. Nós estamos aqui. Depois de tudo isso, nós estamos aqui. E a arqueologia, a ciência que desenterramos do passado, que reconstruímos a partir de fragmentos, que iluminamos com lasers e satélites e sensores infravermelhos, essa ciência nos devolve a nós mesmos com uma perspectiva que nenhuma outra disciplina oferece. Não a perspectiva de uma vida nem de uma geração. A perspectiva de 10.000 anos de presença humana neste planeta. 10.000 anos de problemas, de soluções, de colapsos e reconstruções. E nessa perspectiva, nossa situação atual, por mais urgente e por mais ameaçadora que seja, encaixa em um padrão maior. Um padrão que tem sido consistentemente o padrão da persistência. Isso não é otimismo ingênuo. É otimismo baseado em dados, baseado em metros de estratigrafia, baseado em bilhões de artefatos. Baseado nas cidades enterradas abaixo das cidades modernas que estão abaixo de futuras cidades que ainda não foram construídas. É o que a arqueologia espacial revela quando você olha de cima com resolução suficiente. A teia de presença humana cobrindo o planeta como uma rede. Uma rede que nunca se desfez completamente. Uma rede que se repara quando rasga. Uma rede que é nós. Existe uma frase que Neil deGrasse Tyson usa frequentemente e que encapsula algo essencial sobre a natureza da ciência. Somos todos crianças curiosas, cutucando o que está à nossa frente. O que tem embaixo daquela pedra? O que está atrás daquela árvore? O que está lá em cima no espaço? O que está aqui embaixo no solo? Essas são a mesma pergunta feita em direções diferentes. E a arqueologia espacial é o momento em que essas duas direções se encontram. O olhar para cima que nos deu os satélites, os lasers, os sensores, e o olhar para baixo que nos deu a compreensão de que o passado da humanidade está todo ainda aqui, enterrado, esperando, inesgotável. 99,9%. Essa é a fração que ainda não foi explorada, apenas no delta do Nilo, apenas em uma região. Pense na escala do que isso significa globalmente. Pense nos desertos da Arábia, na bacia amazônica, nas planícies da Ásia Central, nas profundezas das selvas africanas, no fundo dos oceanos, onde as costas do Pleistoceno estão submersas depois do derretimento das geleiras. O passado humano é vasto, além da nossa capacidade de imaginar completamente. E a arqueologia espacial é a ferramenta que nos permite começar a ter uma ideia real de sua extensão. Cada satélite lançado é um olho novo sobre esse passado. Cada avanço nos algoritmos de análise de imagem é uma lente mais poderosa. Cada missão lidar é mais um pedaço de floresta revelado, mais um pedaço de civilização emergindo das sombras para a luz. E cada geração que cresce com Google Earth no celular, com dados de satélite de graça na internet, com algoritmos de IA ajudando a identificar padrões no ruído visual,
Essa geração tem ferramentas que Newton não teria sonhado, que Darwin não teria sonhado, que Einstein não teria sonhado. Usem essas ferramentas. Sejam curiosos. Olhem para o chão e perguntem o que está embaixo. Olhem para o céu e perguntem o que está lá em cima. A fronteira entre essas duas perguntas é onde a arqueologia espacial vive. E essa fronteira está apenas começando a ser explorada. O passado não terminou. Ele está embaixo dos nossos pés. E nós finalmente estamos começando a ter os olhos para enxergá-lo. Mas antes de encerrar, preciso te levar por mais uma dimensão dessa história. Porque há algo que raramente é discutido quando falamos de arqueologia espacial e que eu considero fundamental para entender o futuro da disciplina. A questão da escala temporal das descobertas e o que ela nos ensina sobre paciência científica. Durante décadas, a arqueologia foi uma ciência de passos lentos. Uma escavação cuidadosa de um único sítio podia durar décadas. Howard Carter descobriu o túmulo de Tutankhamon em novembro de 1922 e passou 10 anos catalogando meticulosamente cada objeto antes que o trabalho estivesse minimamente completo. 10 anos para um único túmulo, uma única câmara, uma única vida humana enterrada há mais de 3.000 anos. 10 anos para entender o que estava ali dentro. Esse ritmo era ditado não pela preguiça dos arqueólogos, nem pela falta de curiosidade. Era ditado pela natureza destrutiva do trabalho. Cada camada removida nunca pode ser recolocada. Cada objeto retirado do seu contexto, sem documentação adequada, perde parte de sua história para sempre. A lentidão não era um defeito metodológico, era uma exigência ética. A responsabilidade de ser o primeiro a tocar em algo que nenhum ser humano tocou em milênios cria uma obrigação de fazê-lo corretamente, completamente, irreversivelmente bem. A arqueologia espacial não muda isso, não deveria mudar isso. Mas ela muda completamente o que acontece antes da escavação. Ela transforma a fase de identificação e seleção de sítios de anos de trabalho de campo exploratório em semanas de análise de dados. Ela permite que a paciência da escavação seja reservada para os momentos em que ela é realmente necessária, quando você já sabe que há algo significativo ali, quando o investimento de tempo e recursos é justificado pela certeza de que existe algo para ser encontrado. É como a diferença entre um médico que ausculta um paciente e manda fazer todos os exames disponíveis sem uma hipótese diagnóstica, e um médico que ausculta o paciente, observa os sintomas, formula uma hipótese e pede os exames específicos que confirmam ou refutam essa hipótese. O segundo usa os recursos com muito mais eficiência. Não porque o primeiro seja incompetente, mas porque o segundo tem informação adicional que orienta suas decisões. O satélite é a informação adicional que orienta onde e como escavar. E isso tem implicações concretas para o mundo real, onde o financiamento para a arqueologia está sendo cortado sistematicamente em muitos países. Quando um governo precisa decidir onde alocar recursos escassos de pesquisa arqueológica, a capacidade de demonstrar previamente que em determinada área existe alto potencial de descobertas significativas muda completamente a conversa. Você não está pedindo financiamento para ir procurar sem saber o que vai encontrar. Você está pedindo financiamento para confirmar e documentar o que os dados de satélite já sugerem estar ali. Isso é muito mais convincente para quem assina o cheque. Agora vamos falar de uma das histórias mais extraordinárias que a arqueologia espacial já produziu, que é a história de Tanis. Não o Tanis do filme Caçadores da Arca Perdida, embora o Tanis real seja igualmente impressionante. Tanis foi a capital do Egito durante o período do Terceiro Período Intermediário, por volta de 1070 a.C. Uma cidade que rivalizou com Tebas em magnificência, com templos dedicados a Amon, Mut, Khonsu, a tríade tebana transplantada para o delta. Uma cidade que foi enterrada pelo silt do Nilo e pela areia do deserto ao longo de 2.500 anos, e que hoje existe sob o nome de San el-Hagar, uma aldeia egípcia moderna no norte do delta do Nilo. Os franceses escavaram Tanis no século XX
e descobriram uma necrópole real de proporções extraordinárias. Ouro, prata, máscaras funerárias de qualidade comparável às de Tutankhamon, joias, vasos canópicos, estátuas, tudo enterrado e preservado pela umidade e pelo silt do delta de uma forma diferente da preservação seca de Luxor ou de Gizé. Mas mesmo com décadas de escavação, mesmo com toda a dedicação do trabalho de campo, a extensão completa de Tanis permaneceu desconhecida. A cidade era grande. Quão grande exatamente? Onde estavam os bairros residenciais? Onde estavam os mercados? Onde estava o porto que conectava Tanis ao Mediterrâneo e ao comércio com o mundo fenícia, canaanita, grego? As imagens de satélite em infravermelho próximo e infravermelho de onda curta começaram a revelar a resposta. Padrão após padrão emergiu das imagens processadas. Ruas, canais, estruturas residenciais, armazéns. O contorno de um porto com escadas de pedra descendo ao nível da água de um rio que mudou de curso há muito tempo. Tanis não era apenas grande. Tanis era colossal. A cidade que os dados de satélite revelaram tinha uma área várias vezes maior do que os arqueólogos estimavam com base nas escavações de superfície. Uma metrópole do Delta, uma civilização inteira esperando sob a aldeia moderna, sob os campos de cultivo, sob as estradas que cruzam o Delta hoje. E essa história de Tanis se repete em dezenas de localidades ao redor do mundo. No Peru, a Lidar revelou que Chan, a maior cidade pré-colombiana da América do Sul, capital do Império Ximú, tinha subúrbios e bairros satélite que ninguém suspeitava. Na Índia, imagens de satélite identificaram potenciais extensões de sítios da civilização do Vale do Indo, que sugerem que as cidades de Mohenjo-Daro e Harappa eram muito maiores do que o que foi escavado até agora. No Camboja, além de Angkor, Lidar revelou que a cidade de Mahendraparvata, enterrada pela selva no topo de uma montanha sagrada, era uma capital imperial com uma rede urbana de complexidade surpreendente. Cada uma dessas revelações reescreve um capítulo da história humana. Cada uma delas muda o que pensamos saber sobre o tamanho, a sofisticação e o alcance das civilizações pré-modernas. Cada uma delas amplia nossa estimativa do quanto de passado humano ainda está esperando por ser descoberto. E cada uma delas é uma crítica implícita de nossa tendência a subestimar as capacidades dos humanos que viveram antes de nós. Nós achamos que as civilizações antigas eram menores, mais simples, mais limitadas do que eram, em parte porque só encontramos uma fração do que existiu. Quando a arqueologia espacial expande o que encontramos, ela expande também o que entendemos sobre o potencial humano. Quero também falar sobre uma técnica que está emergindo agora, na fronteira mais avançada da arqueologia espacial, que é a análise multitemporal. Não é suficiente ter uma imagem de satélite de um sítio. É muito mais poderoso ter dezenas ou centenas de imagens do mesmo sítio ao longo de anos e décadas e analisar como ele muda com o tempo. Essa análise multitemporal revela coisas que nenhuma imagem única pode revelar. Por exemplo, as variações sazonais na vegetação que cresce sobre um sítio enterrado seguem padrões específicos dependendo do que está enterrado embaixo. Em uma seca severa, quando as plantas estão estressadas, as diferenças espectrais entre plantas crescendo sobre fundações de pedra e plantas crescendo em solo livre se tornam muito mais marcantes. A pedra enterrada retém menos umidade do que o solo ao redor, então as plantas sobre a pedra ficam mais estressadas durante uma seca. Numa imagem de satélite tirada durante uma seca severa, essas fundações aparecem claramente marcadas pelo estresse das plantas. Numa imagem tirada num ano chuvoso, podem ser completamente invisíveis. Isso significa que um arquivo histórico de imagens de satélite, como o arquivo do programa Landsat, que vai desde 1972, pode ser retrospectivamente minerado em busca de condições climáticas ideais, que revelaram sítios que estavam invisíveis em condições normais. Arqueólogos estão literalmente vasculhando décadas de imagens históricas, procurando os anos de seca mais severa, os anos de cheia mais intensa,
as condições excepcionais que criam o contraste espectral máximo entre o que é natural e o que é arqueológico. É como se o passado estivesse escondido, esperando pelas condições certas para se revelar. E a arqueologia espacial criou a capacidade de controlar retrospectivamente o tempo, de voltar a condições climáticas de 20, 30, 40 anos atrás e olhar para o chão como ele estava naquele momento de excepcional revelação. E depois há a questão do que está embaixo dos oceanos, porque durante a última glaciação, que atingiu seu máximo por volta de 20.000 anos atrás, o nível do mar era aproximadamente 120 metros mais baixo do que hoje. Isso significa que enormes extensões de plataforma continental, que hoje estão submersas, eram terra seca durante dezenas de milhares de anos. E durante esses milhares de anos, humanos habitavam essas áreas costeiras. Construíam abrigos, faziam fogueiras, enterravam seus mortos, deixavam marcas de sua presença. E quando o degelo das geleiras elevou gradualmente o nível do mar, essas áreas foram submersas. Alguns eventos de submersão foram rápidos o suficiente para serem traumáticos, para resultarem na perda de comunidades inteiras com pouco tempo de evacuação. O Mar do Norte, entre a Grã-Bretanha e a Europa continental, era uma planície terrestre chamada Doggerland durante a última glaciação. Provavelmente foi habitada por populações substanciais de caçadores-coletores. Provavelmente tinha rios, lagos, florestas, planícies, e está agora a 30, 40, 50 metros de profundidade sob as águas frias do Mar do Norte. As técnicas de sonar de varredura lateral e de reflexão sísmica, adaptadas da exploração de petróleo offshore, estão mapeando a paleotopografia de Doggerland com detalhes crescentes. E estão encontrando estruturas que podem ser antrópicas, podem ser evidências de habitação humana em terra que agora é leito do oceano. Isso é arqueologia subaquática. Não mergulhadores com pincéis e maletas, embora isso também exista, e seja essencial para escavações específicas. É sensoriamento remoto a partir de embarcações de superfície ou de veículos submarinos autônomos. É sonar, é lidar subaquático, usando pulsos de laser verde, que penetram água melhor do que outros comprimentos de onda. É espectrometria química da água, analisando compostos dissolvidos que indicam decomposição de matéria orgânica no substrato. É o mesmo conjunto de ferramentas, adaptado para um ambiente diferente. E o que pode estar lá embaixo é potencialmente revolucionário. Se existem sítios arqueológicos preservados no fundo do Mar do Norte, no fundo do Golfo Pérsico, que também era terra seca durante a glaciação, no fundo do Mar da China Meridional, onde hoje submersas plataformas continentais conectavam ilhas que eram penínsulas conectadas à Ásia continental, esses sítios podem conter evidências de populações humanas e de migrações que hoje são invisíveis para nós, porque os sítios que ocuparam estão debaixo d'água. As teorias sobre as rotas de migração que popularam as Américas, sobre como os Homo sapiens cruzaram de Sundalândia, a atual Indonésia, e as ilhas do Sudeste Asiático, em direção à Austrália e à Melanésia, sobre como os humanos chegaram às ilhas do Pacífico, muitas dessas teorias seriam testáveis se pudéssemos acessar os sítios arqueológicos submersos que as rotas de migração atravessavam. Esses sítios existem, estão lá embaixo. E a arqueologia espacial, nas suas versões subaquáticas e aéreas combinadas, é como vamos encontrá-los. Há um projeto que me parece particularmente emocionante nesse contexto, que é o mapeamento do Golfo Pérsico. O Golfo Pérsico tem uma profundidade média de apenas 35 metros. Durante a última glaciação, era quase completamente seco, com um grande rio central, o Proto-Rio Arábico, recebendo as águas dos rios Tigre e Eufrates e dos Zagros e drenando para o Oceano Índico pelo Estreito de Hormuz. Essa planície fluvial, que hoje está submersa, fica no coração da região onde surgiu a primeira escrita, o primeiro código de leis, a primeira cidade, as primeiras civilizações urbanas da história humana. É plausível, é até provável, que haja assentamentos da Idade do Cobre e da Idade do Bronze, e talvez até do Neolítico submergidos
sob as águas do Golfo Pérsico. Assentamentos que poderiam mudar completamente nossa compreensão dos primórdios da civilização mesopotâmica. Os governos dos países do Golfo, com seus recursos de petróleo, têm a capacidade financeira de financiar o mapeamento sistemático do fundo do Golfo Pérsico com tecnologia de sonar e sensoriamento remoto subaquático de última geração. Esse seria talvez o projeto arqueológico mais importante do século XXI. Mais importante do que qualquer escavação em terra, porque poderia revelar o capítulo inicial de um livro que até agora só tínhamos a partir do meio. Tudo isso, toda essa vastidão de possibilidades, toda essa imensidão de passado humano esperando ser descoberto, começa com a mesma pergunta simples com que começamos. Quanto já conhecemos? E a resposta permanece a mesma, muito pouco, uma fração infinitesimal. Mas a diferença é que agora temos ferramentas para ir além dessa fração. Temos satélites, temos lasers, temos sensores infravermelhos, temos radares de penetração, temos algoritmos de aprendizado de máquina, temos arquivos históricos de décadas de imagens, temos sonar subaquático, temos veículos autônomos, temos ciência cidadã global, temos colaboração internacional. O passado humano é o maior banco de dados que existe. Contém respostas para perguntas que ainda não sabemos fazer. Contém soluções para problemas que ainda não reconhecemos como problemas. Contém lições sobre como civilizações sobrevivem a crises que são urgentemente relevantes para um planeta que enfrenta crises de uma escala que não vê desde o colapso da Idade do Bronze. E temos, pela primeira vez na história da nossa espécie, as ferramentas para começar a ler esse banco de dados de forma sistemática, eficiente e global. A arqueologia não é uma ciência do passado, é uma ciência do futuro, porque o passado é onde as respostas sobre o futuro estão enterradas. E a arqueologia espacial é a chave que nos permite, finalmente, começar a desenterrá-las em escala adequada à urgência da pergunta. Olhe para cima. Olhe para baixo. A resposta está em ambas as direções. O passado não terminou. Ele está embaixo dos nossos pés. E nós finalmente estamos começando a ter os olhos para enxergá-lo.